Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse painel do DCRB, né, que tem como principal objetivo explanar para vocês a estrutura do nosso documento referencial curricular, principalmente a parte dos itinerários formativos, né, que é a grande novidade do novo ensino médio, dessa reforma curricular do ensino médio. Então, o objetivo desses encontros é traduzir para a rede, né, acho que explicitar a estrutura como foi organizado o documento curricular referencial da Bahia para o ensino médio. Tá certo? Pode passar, Eduardo. Eu sou Renata, coordenadora do ensino médio aqui da SUPED, da Secretaria de Educação, e junto com esses redatores, né, que são todos professores da rede privada e alguns professores das universidades, construímos esse documento que agora está em consulta pública para colaboração da sociedade em geral. Tá bom? Então, a gente tem uns combinados para esse encontro, então a gente pede que as câmeras e os microfones permaneçam desligados, e no momento da interação, eles sejam ativados, a gente tem um momento final de interação com os redatores. Temos o chat também, que pode ser usado para essas dúvidas, e temos alguns redatores aqui que vão interagir no chat. Vamos ser objetivos no momento da pergunta e também cortês, estamos aqui entre colegas, entre pares, né, somos todos professores da rede. E aí a gente tem uma série ainda de painéis sobre o DCRB, que, como é uma novidade para a rede, a gente sabe que muitas dúvidas vão surgindo no momento da leitura, então a gente tem um e-mail de contato para que vocês possam mandar essas dúvidas. Então, assim, é só mesmo um momento inicial para elucidar esse documento, mas o debate continua, tá bom? Vamos lá? Então, esse primeiro momento a gente dedica em todos os encontros à explicitação de como está organizada o documento referencial do ensino médio, tá? Então, a gente fala um pouquinho dessa arquitetura curricular, que temos numa formação geral básica, uma carga horária máxima de 1.800 horas, que na Bahia, com consulta às escolas piloto, que já estão implementando esse novo ensino médio desde 2020, né? Então, em consulta com essas escolas piloto, então, decidimos colocar uma carga horária equalitária, né? Então, temos 600 horas para cada ano, para a formação geral básica, e 1.200 horas para o itinerário formativo, dividido em 400 horas por ano. Essa foi uma decisão coletiva. Essa distribuição de carga horária fica a cargo da rede, contanto que as 1.800 horas da formação geral seja respeitada nessa quantidade máxima, e a quantidade mínima de 1.200 horas para os itinerários formativos também sejam respeitadas. Então, essa distribuição fica a cargo do sistema de ensino, e a opção da Bahia foi por essa distribuição igualitária de 600 e 400 horas ano. Pode passar, Edu. Então, como é que a gente organizou a parte da flexibilização curricular? Então, a gente tem a parte da formação geral básica, que tivemos o painel no dia 14, em que os redatores e coordenadores de área explanaram como foi feita essa organização dos itinerários dessa formação geral básica, quais foram os critérios de escolha e como foram distribuídas essas habilidades e competências. Já tivemos também a explanação sobre a primeira série. Então, a Secretaria de Educação da Bahia teve por opção que os itinerários formativos fossem implantados a partir da segunda série. Então, na primeira série, a gente tem o que chamamos de transição para esses itinerários formativos, ou uma preparação para esses itinerários formativos. Tá? Nesse primeiro momento, o estudante ainda não vai fazer essa escolha do itinerário por área ou por área integrada. Ele vai cursar 5 componentes obrigatórios e um componente eletivo. Essa eletiva é uma disciplina que ela é elaborada pela escola, tá? Então, a escola ela vai pensar num componente eletivo a partir das escutas feitas pelos estudantes e as possibilidades que a escola tem de oferta. Então, o que é que os professores podem ofertar, podem pensar como um componente eletivo.
Muitas vezes, essas eletivas, elas já são feitas na escola, talvez até como forma de projeto, um projeto interdisciplinar, ou um professor que pensa numa atividade. Então, muitos professores, muitas escolas da rede que já pensaram nessas eletivas, essas escolas piloto, trazem esses projetos agora como um componente do currículo. Então, a ideia é essa, é o que a escola já tem, o que a escola tem de possibilidade, o que faz parte da realidade da unidade escolar, ela seja transformada numa atividade que agora é curricular, tá bom? E a partir da segunda e terceira série, os estudantes escolhem os itinerários que vão cursar a partir daquilo que a escola está ofertando. Então, o currículo, ele traz 10 itinerários formativos, 4 das áreas de conhecimento e 6 das áreas de conhecimento integradas. E esses itinerários, as escolas, elas vão escolher como vão ofertar. Então, se a escola precisa oferecer os 10 itinerários, não. Ela pode ver as possibilidades que ela tem de oferta, mas de forma que as 4 áreas sejam possibilitadas de os estudantes escolherem. Então, assim, eu não posso ofertar o itinerário de humanas por área e o integrado de humanas e natureza. Então, é necessário que todas as 4 áreas estejam dentro dos itinerários para que o estudante tenha a possibilidade de escolha, ou nas áreas integradas ou nas áreas de conhecimento isolado, tá bom? Pode passar. Na primeira série, a gente teve um webinar específico para essa temática. Então, de forma geral, a gente tem 5 componentes obrigatórios ligados à ciência, à leitura e escrita de mundo, para além dos números, iniciação científica, história e cultura indígena, africana e ameríndia, 80 horas, projeto de vida e eletiva. Projeto de vida é um componente curricular obrigatório para todas as séries do ensino médio, primeira, segunda e terceira série, independente do itinerário que o estudante escolha, independente do aprofundamento, ele vai cursar projeto de vida. E a eletiva, que na primeira série tem 40 horas, e a partir da segunda e terceira série tem 80 horas, tá bom? Pode passar. Na segunda série e terceira, são as escolhas pelos itinerários formativos, tá? Então, a gente tem a opção do itinerário integrado e do itinerário por área. Eu trouxe aqui um exemplo do itinerário de área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? A gente já teve as reuniões específicas de cada uma das áreas, então já foram apresentados os itinerários das áreas de natureza, humanas, linguagens e matemática. Essas gravações vão estar no site da consulta, então quem quiser conhecer a estrutura tem essa possibilidade. Então, aqui, como exemplo, o que a gente tem? Na segunda ou terceira série, o estudante que optar pelo itinerário da área de humanas, o que ele tem? Um componente obrigatório, que independente do aprofundamento que ele vá cursar, ele tem que fazer esse componente, então ele faz esse obrigatório e escolhe entre um dos aprofundamentos. Então, o aprofundamento pode ser tempo e território, então, retrato do meu país, que tem 80 horas, ou a Bahia e seus encantos, aqui está recantos, mas é Bahia e seus encantos de 80 horas. E no aprofundamento 2, ele pode cursar Pensar Empodera e Nossos Direitos Humanos, isso na segunda série, tá bom? Na terceira série, ele tem outro componente obrigatório e tem outros componentes de cada aprofundamento desse. Então, o estudante que vai optar pelo componente da área, pelo aprofundamento pela área, né, pelo itinerário da área em si, ele cursa um componente obrigatório desta área, no caso aqui, História dos Meus Ancestrais, e vai optar por um dos 2 aprofundamentos e cursar os componentes desse aprofundamento. Uma eletiva que agora na segunda série passa a ser de 80 horas, também feita pela escola, e projeto de vida por 40 horas. Pode passar. O itinerário integrado, ele não tem aprofundamento. Então, o estudante que escolhe, que vai optar pelo itinerário integrado, ele vai cursar 3 componentes em cada série. Então, esse exemplo aqui de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, ele tem o nome de Planeta Vivo, que traduz a ideia do itinerário. Então, quando o leitor, né, o professor, o estudante for conhecer o itinerário, ele tem um texto de apresentação, tem um inventário, cada componente que vai mostrar qual é o objetivo, qual é a intenção desse itinerário, tá? Esse de Humanas e Natureza tem o nome de Planeta Vivo. Na segunda série, o estudante cursa 3 componentes, um de 120 horas e os outros 2 de 80,
Para esse específico, a gente tem Agricultura e Soberania Alimentar de 120 horas, Contextos e Ética para Ciências de 80 horas, Trilhas Ancestrais Origens, 80 horas para a segunda série. Na terceira série, ele vai cursar Saúde Integral, Meio Ambiente e Sociedade, Processos Investigativos em Tecnologias. A eletiva e o projeto de vida permanecem também para os itinerários integrados, a eletiva de 80 horas e projeto de vida de 40 horas. Então, esses componentes de eletivas, a escola ela vai criar também, mas a secretaria está terminando um catálogo de eletivas, né, com inspirações para o professor utilizar essas eletivas criadas por professores do CJCC, por professores da UFBA, por professores redatores do currículo, por parceiros institucionais que criaram também eletivas. O professor pode utilizar uma eletiva dessas, assim ele entenda que faz parte do seu cotidiano escolar, se vale a pena para o seu projeto ali que ele tem, sua intencionalidade pedagógica, ou ele pode se inspirar na estrutura e criar uma eletiva também, tá bom? Pode passar. Pronto, então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, os redatores vão falar um pouquinho do itinerário formativo de Ciência da Natureza e Matemática, e para isso eu chamo dois parceiros queridíssimos, né, Rogério Fonseca e Eric Salles, professor de matemática, professor de biologia, coordenador da área de Ciência da Natureza e coordenador da área de matemática. Eles vão se apresentar. É com vocês aí, amores. Pode jogar em duro. Bom dia, gente. Eu sou Rogério Fonseca, né? Trabalhei na coordenação do grupo de matemática, né? Então foi um prazer. Bom dia a todos e todas. Eu não sei se eu quer falar isso, mas estou repetindo. E obrigado, Renata. Obrigado, Eric, parceirão aí, que trabalhamos juntos durante essa construção, né? E os demais redatores. E eu queria começar pensando algumas coisas que Renata trouxe aí, né? Renata já abordou e enfatizou que não há a possibilidade de alternância. O estudante que escolhe o itinerário formativo integrado de ciência da natureza com matemática, ele vai ter aquela estrutura fixa. Ele não tem, como nos itinerários da área, uma possibilidade de pensar num determinado aprofundamento ou um outro aprofundamento. Aqui essa estrutura é fixa. Então, se ele escolheu vir para o itinerário formativo integrado de ciência da natureza e matemática, ele vai ter que trabalhar com essa estrutura. Mas antes de começar a falar desse itinerário, eu queria perguntar para nós, né, assim, uma reflexão, até porque nós fizemos essas mesmas perguntas quando estávamos nessa construção, nessa discussão, nessa pesquisa, nesse trabalho. A gente pensava muito assim, o que é que nós vamos abordar? O que vem na minha cabeça quando eu penso no itinerário integrado de ciência da natureza e matemática? Então, a gente ficou se perguntando. E aí eu faço a mesma brincadeira com vocês aqui, eu faço a mesma pergunta para todo mundo que está aqui, assim, quando vocês pensam no itinerário integrado de matemática e ciência da natureza, o que vem à sua cabeça? O que passa pela sua cabeça é imaginar esse itinerário dessas duas áreas, né? Será que, quando eu penso nisto, a primeira coisa que me vem à cabeça, por exemplo, é aquelas situações típicas? Ah, eu já sei. O professor de matemática trabalha com função do primeiro e segundo grau, e o professor de física trabalha com o fenômeno do movimento, estudando o movimento e traduzindo isso matematicamente. A tradução desse fenômeno é por meio de uma função do primeiro e do segundo grau, dependendo do tipo de movimento ou dependendo da relação que ele esteja falando. Então, será que é isso que vem na minha cabeça? Ou então poderia ser, quando o professor de física, de química, estiver trabalhando lá com balanceamento de equações químicas, então, por exemplo, ele vai usar números racionais. O balanceamento passa muito por números racionais. Então, esse lugar, então. Ou será que, por exemplo, é quando ele está fazendo um estudo de uma mudança de estado físico de uma determinada substância? Então, por meio do gráfico, então teria a presença da matemática aí, que essa tipologia textual é típica da área de matemática. Então, será que é isso mesmo que vem na nossa cabeça? Ou será que a gente conseguiria ampliar? E essa pergunta, essa provocação, se dá muito porque, assim, e eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, já passou por uma situação dessa, ou muitos colegas de matemática, principalmente naquelas situações de feiras de ciência ou algo parecido, em que ou projetos interdisciplinares da escola, que quando nós vamos falar da área de matemática, normalmente a matemática é vista por alguns colegas apenas como a possibilidade de construção de tabelas e gráficos e a representação disso, sistematização desses documentos. Então, a gente queria romper com isso aqui. Até porque a própria BNCC sugere outros elementos, sugere outras coisas. Então,
o que foi mesmo que nós fizemos? O que é mesmo que nós pensamos sobre essa área? Você passa aí, Eduardo, por favor? Eduardo, que está passando os slides, é um colega de matemática, né, que também trabalhou como redator na área, então ele está fazendo esse favorzão aí para a gente, está dando essa contribuição. E aí, eu queria chamar o colega Eric para fazer um comentário a respeito dessa imagem, e depois a gente vai fazer esse bate-papo entre mim e Eric, ok? Vamos lá, Eric? Apresenta aí. Ou você prefere que eu vá falando? Pronto. Tranquilo. Coloca a tua imagem. Vamos junto, vamos junto. Vou Pronto, comentar. Pronto. Me chamou aí, vou comentar, mas a gente está junto aqui. Então, bom dia a todos, né? Tá todo mundo. Professor Eric Salles, professor coordenador aqui da área de Ciência da Natureza. Então, essa imagem aí ilustra muito bem o que a gente vai apresentar hoje aqui, o que a gente está tentando apresentar, né? Deixar claro que é uma figura que remete a um organismo vivo, o náutilo. O náutilo tem essa forma física aí, ao mesmo tempo que faz referência a uma visão matemática, né, e aí Fibonacci, né, que a gente vai ver. Então, ao mesmo tempo, a matemática enxerga essas formas, enxerga essa lógica matemática aí, mas que está presente na natureza, não só no náutico. A gente percebe isso em padrões florais, a gente percebe isso em outras também, como repetições de imagens, em várias formas encontradas na natureza. Isso é matemática pura, matemática como a de Galileu, aquela frase famosa de Galileu, né, que a matemática é o alfabeto pelo qual Deus escreveu o mundo. É mais ou menos assim a frase, né, Rogério? Essa imagem a gente vai... Diga. Eu queria chamar a atenção sobre isso, que é aquilo que a gente estava chamando, né, conversando um pouquinho antes, inclusive quando a gente estava discutindo o que é que a gente ia trazer para apresentar e situar as pessoas que estivessem assistindo. Então, ao mesmo tempo, nós estamos aqui com 4 componentes, né, 2 áreas e 4 componentes. Eu posso pensar na matemática como área, mas posso pensar na matemática também como um componente. Então, a gente tem o componente de física, o componente de química, o componente de biologia e o componente de matemática. E aí, assim, como é que o matemático consegue enxergar isso aqui? Qual é o olhar a partir do olhar matemático? Qual é o olhar a partir da física? Qual é o olhar a partir da química? Qual é o olhar a partir da biologia? Então, se a gente pensar nesses olhares, é isso que está chamando a atenção. O fenômeno, ele não é disciplinar, o fenômeno é interdisciplinar. Então, dentro dessa lógica, a gente tentou construir olhares, então, com percepções. Então, esse integrado, a gente quis trazer essa possibilidade de pensar isso de maneira bem integrada. Então, quando o Eric fala dessas situações, quantos conteúdos matemáticos tem aí? A gente tem sequência de Fibonacci, a gente tem os padrões, né? Os padrões que se apresentam dentro dessa sequência. A gente teria a regra de ouro. Então, a gente teria muitas outras coisas que a gente poderia estar discutindo a respeito dessa percepção. Mas isso do ponto de vista matemático. Mas do ponto de vista biológico, né, que a gente poderia estar discutindo, né? Então, a gente percebe que tem uma riqueza nessas trocas entre nós, né? Exatamente. A gente vai ver nos próximos slides uma coisa muito interessante que a gente conseguiu enxergar, um eixo, um fio condutor, em que a matemática e a natureza se encontram de forma muito, muito bonita. E a gente vai trazer até para o que a gente seria, né, da área de humanas. A gente tem até interpretações no nosso convívio social que a gente enxerga padrões. Acho que Eric está com um probleminha aí. Desse tipo. E aí pode passar para o próximo slide? Já que Eric ver um padrão desse. Está cortando meu áudio? Está cortando um pouco. Seu áudio está falhando, Pronto. Se você quiser fechar a sua câmera para poder você não pesar tanto, acho que melhora. Mas eu queria aproveitar, enquanto o Eric vai arrumando o áudio, eu queria só brincar com um pouquinho, dizer assim, que matemática e ciência da natureza, assim como a língua portuguesa, a linguagem, assim como as ciências humanas, se entranham mais do que se estranham. Durante muito tempo, a gente olhou para esses componentes, mas de maneira bem como componentes, bem disciplinar. Eu acho que o nosso grande esforço é pegar essa escola hoje e pensar nesses componentes se integrando e pensando numa visão mais interdisciplinar, inclusive no estudo dos próprios fenômenos, né? Então, Eric, se você quiser fazer um comentário aí sobre essa perfeição da concha, fica à vontade, se seu áudio estiver bom. Senão, eu vou comentando. Melhorou agora? Melhorou muito, significativamente. Beleza. Então, isso é aquela figura do Nautilus que a gente não vamos prolongar nesse slide, não, porque a gente tem um slide bem mais ativo, né?
Mas, justamente, essas formas não são feitas à toa na natureza, não foram feitas para serem bonitas. São formas que buscam uma eficiência, seja eficiência na sua estrutura, para ficar mais forte, mais rígida, seja uma eficiência para melhorar os seus processos. A gente vê essa busca pela eficiência na genética, busca pela eficiência em outros padrões da natureza. E o Nautilus é uma boa ilustração disso, né? A gente pode passar, né? Sim, sim. E aí, essa imagem... Essa imagem nós conhecemos também. Né? E aí eu queria só brincar com vocês, dizer assim, é engraçado essas imagens, mas elas me remetem a padrões de regularidade a partir de uma lógica matemática, ela me remete que toda obra da natureza tem lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Já dizia o Bíblia do Pato Donald da matemática. Né? Então, quanto dessas imagens a gente vê se repetindo na natureza? Quanto desses padrões e essas sequências acontecem na natureza? E, portanto, esses padrões são ilimitados. Acho que fica contigo, Hélio. Então, eu mudei o microfone aqui, dá para me ouvir bem aí, né? Sim. Ok. Então, na colmeia, a gente percebe os favos, aquelas células ali. Eric, seu áudio está falhando muito. Seu áudio está falhando. É melhor. Fecha a câmera, faz o teste aqui para ver. Ou vai para perto do roteador, mas está falhando. Melhorou? Vamos tentar. Vou falando, se estiver cortando, você fala de novo, tá? Melhorou. Então, demonstrando aí, esse padrão das abelhas não é à toa. Os organismos vivos não podem desperdiçar espaço, desperdiçar tempo, desperdiçar energia. Então, esse formato que as abelhas colocam aí, imagine que essas abelhas, se as abelhas fossem humanos querendo armazenar um líquido, uma porção pequena de líquido, em várias porções pequenas. Como a gente faz, por exemplo, com a cerveja, com o suco, com o refrigerante, a gente coloca em garrafas com um perfil circular, é um cilindro. Só que se as abelhas utilizassem esse padrão cilíndrico para armazenar o seu mel, elas iriam perder espaço entre 3 cilindros, elas iam perder um espaço ali à toa, que não seria utilizado. É o que a gente percebe no engradado de cerveja, né? A gente vê que as garrafas ficam organizadas ali, muito bem organizadas, mas a gente desperdiça muito espaço. E as abelhas não podem perder esse tempo, esse espaço. Então, elas fizeram um padrão hexagonal. E esse hexágono garante o máximo aproveitamento do espaço. Uma parede de uma célula é a mesma parede da outra célula. Economiza material para fabricar. Rogério, o que queria comentar aí? Eu falaria que, assim, além disto, ele causa uma estabilidade na estrutura. É semelhante quando você tem um portão muito grande, de madeira, por exemplo, o que é que você faz? Você passa uma vara ou uma haste na diagonal desse portão, para garantir que ele não se desalinhe, né? Porque o quadrado, por exemplo, ou o retângulo, eles não são estruturas que têm a mesma firmeza de um triângulo, então são características dessas figuras. Então, a mesma coisa aqui. Quando você garantiu que uma parede de uma é a parede da outra, né, ela complementa o outro, você garante também uma firmeza, uma rigidez na estrutura. Né? Então, para além disso. E eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava isso, se houvesse esses espaços, do ponto de vista biológico, dentro dessa visão biológica, esses espaços, e que eles não fossem acessados pelas abelhas, isso poderia, por exemplo, causar um fungo ou a existência de outras coisas que comprometesse a produção das abelhas? Aí é só uma pergunta, uma provocação a você, viu? Provavelmente aconteceu, Rogério. Provavelmente aconteceu, porque esses padrões eles não são frutos de uma inteligência individual das abelhas, mas de uma inteligência coletiva da natureza. Porque imagine que esses padrões circulares, quadráticos e triangulares, imagine que esses padrões foram acontecendo ao longo da história das abelhas, e as abelhas com formato mais eficiente foram conseguindo sobreviver, armazenar mais mel para sobreviver nas estiagens, e as abelhas que usaram outros padrões não. Então, estatisticamente, elas foram eliminando os padrões menos eficientes, e esse padrão ficou, mesmo raciocínio que a gente está trazendo aqui para esse itinerário. Ah, legal. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Então, é um processo de aprimoramento, assim como, por exemplo, os tanques das nossas casas, eles já foram de eternite, né? Já foram daquele material específico, e eles eram em formato de cubos, né? Normalmente. E hoje eles mudaram o formato, e mudaram o formato por muitos aspectos, né?
normalmente esses tanques, em função da própria questão vetorial, eles normalmente tinham rachaduras ou acumulavam sujeiras nos cantos, né? Então, o que é que a gente muda? A gente muda para uma outra estrutura que não tem cantos, portanto, a pressão sofrida sobre todos os lados, sobre todos os lugares, é muito parecida, é muito igual, e isso faz com que, por exemplo, esses materiais durem mais. Eles são mais leves hoje também, são constituídos de outros materiais. Então, a gente poderia fazer uma analogia parecida com essa da natureza, Eric, em que a gente vai criando outras possibilidades a partir do manuseio ou do contato com alguns produtos? Tá lógico o que eu falei ou não tem lógica? Perfeitamente. Agora, tem uma diferença, né? É que esse padrão, para acontecer na nossa vida social, humana, é preciso que ela seja aprendida. Então, aí eu faço um destaque à importância da escola. A gente não aprende esses padrões do nada. A gente precisa que essas coisas sejam trazidas na escola. Por isso a importância desse itinerário. Esse conhecimento do padrão circular, sem cantos e resistência bem distribuída, ele só é possível porque houve uma escola por trás disso, para a gente poder pegar esse conhecimento anterior, essa história toda que nos trouxe até aqui e colocar sistematizada na escola. Porque a natureza, ela não precisa que ninguém ensine, ela vai, por tentativa e erro, encontrando os melhores caminhos, não é? A gente tem um outro exemplo também muito bacana, né, Rogério? Sim, sim. Vamos lá, Eduardo? Eduardo, pronto. Deixa eu contar essa história aqui das formigas. Eu não sei se todo mundo tem consciência disso, mas as formigas, elas encontram sempre o menor caminho, onde elas vão gastar menos energia e menos tempo para buscar um alimento de um lugar até o formigueiro. Sempre, sempre, sempre assim. Se você observar formigas andando aleatoriamente pelo chão até encontrar um ponto de comida, elas vão voltar para o formigueiro aleatoriamente também. Na verdade, seguindo de volta o caminho por onde elas usaram. Só que depois de um tempo, todas as formigas vão pegar o mesmo caminho e esse caminho será o menor possível. Com certeza. E aí tem uma explicação na biologia que a gente vai trazer para esse raciocínio matemático da interpretação do fenômeno biológico. Que é o seguinte, as formigas, quando elas caminham, elas deixam um rastro de feromônio. Só que o feromônio, ele é volátil. Ele vai embora rapidinho. Então, uma formiga deixou um rastro de feromônio, é esse rastro que a outra formiga também vai usar, e o rastro que elas vão usar para voltar para o formigueiro. Se as formigas que estão caminhando por um caminho mais longo, elas demoram um tempo para ir, demoram um tempo para voltar, tempo para ir e para voltar. Então, o rastro de feromônio vai ser muito suave. Aquelas formigas que usam o caminho mais curto, elas vão, voltam, vão, voltam, vão, voltam, vão, voltam, vão, voltam. Então, o rastro fica muito mais marcado de feromônio. Então, todas entendem que devem seguir pelo rastro mais forte. Então, o caminho mais curto vai ser sempre o caminho adotado pelas formigas. Um padrão de eficiência que a gente encontra novamente aí, não é, Rogério? Então, eu podia pensar isso matematicamente, pode dizer, a menor distância, o menor caminho entre dois pontos, a melhor distância entre dois pontos é uma reta. Né? E aí eu fico lembrando muito daquelas situações, por exemplo, que a gente está em um determinado local onde tem muitos becos, vielas, ruazinhas estreitinhas, e o que é que a gente faz? A gente vai cortando ruas, não pega uma reta, uma outra reta depois, uma coisa parecida com isso, porque a gente vai cortando isso na tentativa de fazer isso virar uma reta. Né? Então, dois pontos que não têm uma ligação direta, a gente vai tentando construir isso. Acho que é mais ou menos o movimento que a formiga faz, né? Só que, como você mesmo disse, a natureza vai criando os seus próprios padrões, diferente de nós, em que a gente vai estudando esses padrões, né? A gente vai observando esses padrões e aprendendo com eles. Legal, Eric. Vamos lá? Perfeito. Queria lembrar uma parte que você falou no começo. Pode ir passando o slide enquanto eu comento isso. No começo você trouxe que a gente observa o fenômeno, que o fenômeno não está ligando se é matemático ou física. O fenômeno é o fenômeno. Agora, a nossa capacidade de entender o fenômeno é limitada. A gente não consegue olhar para uma coisa e interpretá-la assim, de maneira muito precisa. A gente precisa utilizar uma linguagem que favoreça essa interpretação. E essa linguagem é a matemática. Muitas vezes a gente tem que transformar em números para a gente conseguir interpretar o fenômeno. E aí que entra a matemática. Perfeito. Vamos lá? Então, essas provocações, gente, foram muitas provocações que nós nos fizemos, nós, coordenadores e redatores, nos fizemos o que nós gostaríamos, ou que nós pensávamos a respeito de um itinerário formativo integrado de ciência da natureza com matemática. Então, a gente pensou, discutiu,
A gente ficou elucubrando situações e dizendo, a gente não quer, ou a gente precisa romper com aquele modelo que é muito trabalhado por todos nós, que é a história de pensar interdisciplinarmente apenas no conteúdo. Mas a gente pensava que precisávamos romper para que tivéssemos olhares sobre fenômenos, já que era um itinerário integrado de matemática com ciência da natureza. E aí a gente criou esse itinerário, né, que se chama Homo Solutio, né? Então ele está meio que dizendo itinerário Homo Solutio, tem o ser humano como eixo integrador. O indivíduo que usa a sua inteligência, criatividade, força de trabalho e capacidade de socialização para construir a história, gerando uma linha de tempo inspiradora, onde a sua relação com a natureza e com suas próprias invenções ficam evidenciadas. Entretanto, esse homem também busca soluções para os problemas que surgem ao longo da sua... Eu não consigo ler aqui, mas eu acho que é ao longo da sua... Eu estou com a tarja em cima aqui, mas já está dito mais ou menos o que é, e eu vou seguir adiante, tá legal? Então, é isso que a gente... É o quê? Rogério, eu queria aproveitar para falar que você falou do Homo Solutio, é como se fosse uma espécie nova, né? E nós somos Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens sapiens. Sapiens da ideia de sabedoria, o homem que sabe. Sim. E o Homo Solutio, não, ele pensa o seguinte, não, peraí, eu não quero só saber. Eu não quero ser uma grande enciclopédia ambulante com um bocado de conhecimento acumulado. Muitas vezes, uma que chamam, as pessoas falam brincando, uma cultura inútil, pra caramba na cabeça, não é só isso. A gente precisa de um homem que sabe e que sabe solucionar os seus problemas diante da natureza, dos seus espaços, dos seus desafios. Então, quando a gente pensa, quando a gente vem explicando aqui, desde o começo, que o ponto de atenção nosso é o da eficiência, ou seja, a eficiência é uma razão. A razão, quanto mais uma divisão, né, na matemática. Quanto mais próximo de 1, 100%, mais eficiente. Quanto mais distante de 1, menos eficiente. Então, esse padrão da eficiência é o fator que unifica tudo isso aí. Solução é encontrar respostas eficientes para as coisas. A gente vai enxergar esse padrão durante todo esse itinerário. Perfeito. Então, vamos lá, começando a olhar esse itinerário de fato. A gente fez esse preâmbulo todo para chamar a atenção a respeito disso, como uma justificativa, gente, para entender, e quando vocês forem acessar o DCRB, esses comentários ou essas explicações estão presentes lá. Então, quando vocês acessarem o DCRB, acessem ele com esse olhar, acessem ele na expectativa de fazer contribuições positivas, né? Óbvio, toda contribuição me parece positiva. Então, acessem, deem suas impressões, façam sugestões a respeito de como poderiam ser ainda melhores esses itinerários, né? E aí eu queria chamar a atenção de como é que ele se organizou, né? Como é que ele está organizado no DCRB. Então, no segundo ano, a gente vai trabalhar com a arte de morar, que é um componente de 120 horas. Posteriormente, a gente também, junto a ele, a gente vai ter a cidade em movimento, que é um componente de 80 horas. Temos também um outro componente, que é Cosmos, do micro ao macro, também com 80 horas. E como o Renato chamou a atenção, temos um projeto de vida com 40 horas e temos também a eletiva construída pela escola. No terceiro ano, nós vamos ter desafios e oportunidades de 120 horas, né? Escolhas inteligentes, de 80 horas, biomatemática, de 80 horas. Né? Projeto de vida e mais eletiva de 80 horas, perfazendo o que nós estamos chamando de flexibilização curricular, as 400 horas, né? Que mais as 600 do currículo mínimo perfazem 1.000 horas para o segundo ano e 1.000 horas para o terceiro ano, ok? Agora vamos olhar o itinerário formativo de matemática e ciências com mais detalhamento. Isso aqui foi só uma estrutura. Então, voltando a eles aqui, a gente tem itinerário integrado de matemática e ciências da natureza. Então, destacamos aí esse itinerário com como é que chama? Com 120 horas. Então, como o nome mesmo está dizendo, esse itinerário vai abordar muitas coisas, né? Ele discute alguns impactos provocados pela ocupação humana, né? E ele também, nesse componente, vai se evidenciar os problemas provocados por essa ocupação humana sem o devido planejamento. Então, olha, nós estamos olhando do ponto de vista, não do ponto de vista só matemático, mas do ponto de vista de quem vive em algum espaço urbano, né? Quem vive em algum espaço, e tem problemas em função dessa ocupação, seja ela planejada ou não. Mas mais se agrava, a gente sabe que se agrava mais ainda em função de uma ausência de planejamento. Então, por exemplo, quem mora em Salvador vive hoje problemas gravíssimos com relação à poluição das nossas praias.
Quem mora em Salvador vive problemas gravíssimos com relação à coleta de lixo, né? Inclusive com a criação de aterros. Então, a gente tem alguns problemas específicos, né? A gente tem problemas, por exemplo, com a impermeabilização do solo. Se chove demais, algumas áreas ficam extremamente alagadas e criam grandes problemas, né? A gente tem alguns lugares em que a coleta seletiva ou a coleta de lixo não acontece da forma como poderia estar acontecendo. Portanto, a presença de ratos e de outras pragas se faz muito presente. E aí, com esses problemas que a gente vai criar doenças para a população. E se a gente cria problema para a população, doenças, a gente vai ter problemas, inclusive, de uma superlotação nos hospitais, por conta da ausência dessa política de diminuição de impacto, né? Então, a gente vai discutir esses aspectos. Mas observa, dentro desses aspectos, a gente vai ter um olhar matemático para isso, a gente vai ter um olhar biológico para isso, um olhar físico para isso, um olhar químico para isso. Não necessariamente todas as disciplinas, né? Não necessariamente precisam de 4 professores para trabalhar com essa disciplina, mas com alguém ou com algum professor que seja sensível a esses olhares, para quando fizer suas abordagens, relacionar isto dentro das suas abordagens. Então, eu, professor de matemática, quando estiver trabalhando com isso, eu vou ter esse contexto para situar as minhas aulas. E daí puxando, e daí trabalhar os objetos de conhecimento. E aí, no seguinte, a gente vem para a cidade em movimento. Como o nome está dizendo, cidade em movimento, nós já estamos discutindo aí, com certeza o nome é sugestivo, e ele já está dizendo para a gente, olha, o que nós vamos discutir nesse itinerário, nesse componente? A gente vai estar falando de mobilidade urbana, de acessibilidade, de problemas de trânsito causado, né? Os próprios diversos problemas. Como? Uma das melhores. Eu mandei aí uma. É possível desligar esse microfone aí, gente? Isso, por favor. Então, assim, nós vamos discutir aqui a questão do trânsito, da lentidão do trânsito, problemas provocados em função da ausência da existência de outros modais, né? Por exemplo, algumas cidades foram planejadas com metrô, com trem, com embarcações. Então, assim, vamos discutir outros modais, além do transporte urbano, do ônibus, que polui a cidade. Vamos discutir outras coisas. Então, observa que tem muita situação que pode ser tratada, trabalhada dentro disto. Só que, como a gente está chamando a atenção, de uma maneira mais integrada, né, de uma maneira mais próxima de nossas realidades. Então, eu estou em Salvador e vou discutir os problemas que Salvador enfrenta, mas eu estou trabalhando na zona rural. Rogério, a minha escola fica na zona rural, mas também não posso trabalhar sobre isto, a ausência de mobilidade para esse indivíduo que mora em determinada zona rural, ou os problemas que acontecem em função também da localidade, da ausência dessa acessibilidade. Então, observa que todos os componentes podem e devem e precisam ser contextualizados dentro dos seus espaços. E aí a gente, finalmente, vai para o último componente do segundo ano, que é Cosmos, do micro ao macro. O nome já está chamando a atenção, né? Ele já induz para a gente que vai abordar conhecimentos matemáticos, físicos, inclusive arquitetônicos, né? E dos diversos povos e suas conexões com o cosmos. Então, por exemplo, desse componente eu posso estar observando as estrelas, eu posso estar trabalhando com estruturas muito grandes, mas eu também posso pensar em estruturas muito pequenas. Por exemplo, de novo, eu posso abordar os padrões que existem na natureza, eu posso trabalhar com a sequência de Fibonacci, com os fractais. Então, observa que esse itinerário também é propiciador de grandes possibilidades e de grandes relações com a matemática, com a física, com a arquitetura que existe, né? Com as pirâmides que foram construídas, como elas foram construídas, né? Decifrar esses elementos, pensar nas estruturas que existiam nos povos, a partir dos povos pré-colombianos, discutir esses elementos, coisas que são instigantes, como esses povos tinham tanto conhecimento, e como esses povos também observavam as estrelas, faziam navegação, olhavam para o horizonte. Então, observa que não falta possibilidades aqui. E eu queria chamar mais uma vez a atenção nossa, que tem a descrição do DCRB. Então, por favor, quando vocês forem fazer a consulta para o DCRB, deem uma olhadinha nessas descrições, deem uma olhadinha nos inventários desses componentes, deem uma olhadinha nos objetos de conhecimento que estão listados. Por exemplo, façam sugestões de outros objetos de conhecimento, tragam outras sugestões. A gente precisa enriquecer esse documento.
para que esse documento seja significativo para todos nós. Nós sabemos que vai ser um grande desafio trabalhar dentro dessa perspectiva, porque a nossa formação, né, ela não nos contemplou, ela foi sempre disciplinar, mas a gente precisa começar a romper com esse lugar. Então, foi dentro dessa lógica que a gente construiu esse itinerário para o segundo ano. Ok? E para o itinerário da terceira série, a gente tem outros componentes: desafios, oportunidades, é o com maior carga horária, 120 horas, escolhas inteligentes e biomatemática, vem com 80 horas cada. Desafios e oportunidades, a gente pensa naquele estudante, muitas vezes tem um estudante empreendedor ou tem algum empreendimento da família, ele quer empreender, e aí tem que desenvolver uma inteligência empreendedora. E aí eu volto a falar da questão da eficiência. Pensa, por exemplo, uma pessoa que quer montar um negócio porque gosta de uma determinada área, e aqui a gente fez um destaque da questão dos cosméticos, né? É um destaque que foi feito aqui no documento, mas a escola tem liberdade para pensar nos seus objetos que queiram tratar, nos seus temas que queiram trabalhar, né? Então, imagine uma pessoa que quer montar um negócio muito bem arrumado, muito bem estruturado, mas não pensou no público que vai frequentar o lugar, se aceita aquele produto, não pensa em muitas estratégias. Então, os desafios e oportunidades também chamam atenção para aquela tal eficiência da natureza, que a gente tem muito que aprender com essa natureza. Por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, vamos falar de Google, Facebook, eles trabalham com uma lógica, que é a lógica que a natureza usa. Só que a gente chama de outra coisa, chama de algoritmo. Então, ele chama de algoritmo, mas o que ele está fazendo ali é percebendo qual é o caminho que tem mais feromônio. Algoritmo, em outras palavras, é isso, é o caminho que deixou mais feromônio. Então, a internet usa essa lógica do algoritmo para reconhecer o caminho mais eficiente. Então, é nessa lógica que a gente trabalha com desafios e oportunidades para que os estudantes sejam capazes de encontrar as suas trilhas de feromônio, os seus caminhos mais eficientes para que eles tenham sucesso nos seus empreendimentos, né? Empreendimentos sejam financeiros, né, de negócios, seja para a sua vida, para ter sucesso onde queiram empreender, no seu campo, de diversos campos da sua vida. Aí tem outro componente, escolhas inteligentes. Aí também a gente vai pensar que na nossa vida, a gente percebe na rua como que a sociedade tem feito escolhas pouco inteligentes. Como que a sociedade tem seguido um caminho do desperdício, um caminho da pouca, não é melhor utilização dos recursos, como que a gente desperdiça insumos, desperdiça tempo, tanta coisa. A própria estrutura, como o Rogério mostrou, da questão da cidade mal planejada, né? Todo mundo vai para um médico no mesmo bairro, todo mundo vai para o shopping no mesmo bairro, todo mundo. Então, a gente tem um problema de locomoção na cidade, porque a gente tem um bairro para cada função, ao invés de a gente ter uma melhor utilização dos espaços, para que a gente não precisasse se deslocar tanto para fazer uma atividade. Então, todas essas escolhas mais eficientes, aqui está como inteligentes, mas também uma visão de escolhas mais eficientes. E quem nos ajuda a perceber a escolha mais eficiente é a linguagem matemática, é o raciocínio matemático, que nos aponta muito claramente esse caminho. Outro componente é biomatemática, também de 80 horas. E nesse componente, fica muito claro, fica aqui didaticamente colocado, uma deficiência que a gente já percebeu social, que é de entender os gráficos da pandemia, por exemplo, entender o raciocínio da gestão epidemiológica. Sim. Então, a gente tem percepção de várias narrativas em cima de um mesmo dado. Cada um coloca a sua interpretação ou impõe uma maneira de pensar sobre um dado, e a gente aqui, só ouvindo essas múltiplas informações, não sabe em quem acreditar. Mas não é uma questão de acreditar, é uma questão de saber analisar dados. Para saber analisar dados, precisa ter um desenvolvimento para isso. É preciso que a gente trabalhe a lógica de se saber interpretar uma tabela, saber interpretar um gráfico, saber interpretar os dados epidemiológicos, por que é que a aglomeração, quanto é que a gente já considera aglomeração ou não. Né? Então, a gente não sabe fazer essas interpretações. Então, por isso, a gente padece tanto de coisas que não precisaria padecer.
Sim. É isso? Perfeito. Eu queria falar uma coisinha aqui, né? Quando você falava, eu anotando, eu lembrei, né? Também, né? Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas, né? E isso é o Pato Donald que fala lá, que é segundo Pitágoras. E aí, enquanto você falava, eu pensava sobre isso, né? Como o planejamento é uma coisa importante para tudo, para absolutamente tudo. E como esses itinerários chamam a atenção nossa a respeito dessa percepção, desse olhar do planejamento, da discussão a partir de um planejamento. Seja para fazer uma reforma em casa, em que eu boto a areia na rua e vem a chuva e leva, né? O desperdício, o mal-estar que eu causo para o vizinho, porque às vezes eu não me planejo para fazer determinadas situações. Então, eu queria chamar a atenção da gente a respeito disso, né? E aí, como a gente já fez um destaque para a arte de morar, eu queria só chamar a atenção que a gente trouxe ele aqui apenas como e destacou, né, um texto e trouxe o que está escrito lá no DCRB, lá no documento, como todos os outros componentes, a gente está destacando ele aqui, e ele traz essa fala lá, dizendo assim, a arte de morar é um componente que possibilita o aprendizado sobre as atividades humanas e a criação de espaços urbanos. Ao analisar muito desses espaços, é possível perceber a nítida falta de planejamento dos mesmos, e isso gera, ao longo do tempo, alguns problemas relacionados à impermeabilização excessiva do solo, ocupação desordenada, trânsito lento, poluição, surgimento de doenças e pragas e imóveis mal planejados, né? Quantos dos nossos imóveis, ou como é comum, às vezes, um determinado espaço da nossa casa, em um determinado período do ano, mofar? Com certeza, isto é falta de planejamento. Porque se existe uma área que mofa da minha casa o tempo inteiro, por mais que eu tente consertar ou não, isso significa dizer que o projeto da minha casa não foi bem planejado. Se a minha casa gera ecos muito grandes, ou se a minha sala de aula gera ecos a ponto de me prejudicar enquanto professor, isso quer dizer que aquele espaço foi mal planejado. Então, a gente poderia aqui estar discutindo mil coisas, né? E que eu acho que termina que a gente sempre vai parar no lugar do planejamento, desse planejamento para esses itinerários. É isso. É que eu fico por aqui. Tem mais. Pronto, tem mais o texto aqui que também vai falar desse itinerário, mas eu acho que desse componente, mas eu acho que não vale nem a pena fazer mais a leitura dele, porque a gente está chamando a atenção mesmo é que, olha, quando olhar para o DCRB, saiba que eles têm essas orientações, elas estão presentes lá. Então, era esse o destaque que nós gostaríamos de dar. Obrigado, Érica. Obrigado, Renata. Obrigado, Rogério. Obrigado, Renata.